Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos o nosso encontro marcado aqui para o compartilhamento da Palavra de Deus e o nosso momento de oração. E é um momento tão grato, um momento tão feliz do dia, porque temos a oportunidade de comungarmos da Palavra de Deus, essa palavra bendita que Deus deixou para nós. E o propósito desse encontro, dessa comunhão, é nós alinharmos a nossa oração com as promessas, os princípios e os valores que Deus estabeleceu em sua palavra para nós. Por isso que o tema central do nosso canal aqui é Orando a Palavra. Esta palavra bendita que Deus disponibilizou para mim e para você, da qual nós acessamos através da nossa fé. Esta fé que nos foi dada pelo Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos um momento de oração e estarei orando pela sua vida, abençoando, profetizando sobre a sua vida. E te convido também a meditar na palavra de Deus comigo hoje. Se você puder, abra a sua Bíblia, estamos lendo agora, dirigidos pelo Senhor, o Salmo 78, versículo 18. Salmos 78, versículo 18. E depois nós vamos lá para o Salmo 23. Então, vamos ao que diz a palavra de Deus. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento, que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? E agora nós vamos ler lá no Salmo 23, versículo 1. Tão conhecido Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dois pensamentos, o mesmo povo. Como nós podemos entender essas duas realidades? O primeiro texto que nós lemos no Salmo 78, ele traz uma narrativa contando como foi a postura do povo na travessia do deserto depois que saíram do Egito. Aqui o povo foi um povo murmurador que reclamava de Deus, clamando a Deus em murmuração e cheios de dúvida, mesmo tendo visto tantos sinais e maravilhas quanto eles viram Deus fazer. Deus tirou aquele povo do Egito com mão poderosa, com muitos sinais, muitas maravilhas, coisas inexplicáveis até hoje. Ninguém nunca conseguiu explicar ao certo como aquele povo atravessou o mar. Quantas vezes o Senhor fez a água sair da rocha para dessedentar aquele povo. E o Senhor proveu maná, proveu codornizes. De todas as formas Deus fez, mas havia uma mentalidade naquele povo. Uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de um povo que ainda não tinha entendido a sua filiação em Deus. Por isso aquele povo constantemente eles murmuravam, reclamavam e duvidavam daquilo que Deus poderia fazer. Essa mentalidade acompanhou por 40 anos aquele povo no meio do deserto. Foi um tempo de tantas provações. E esse povo, mesmo assim, de forma obstinada, continuaram tendo atitudes de incredulidade, de murmuração e de reclamação, ao ponto que o Senhor teve que se levantar ali e dizer: nenhum desses que saíram da terra do Egito entrarão na terra de Canaã, exceto Josué e Calebe. E assim Deus cumpriu. Somente aqueles que nasceram no meio do deserto durante aqueles 40 anos entraram na terra prometida. Muitas vezes nós também estamos
com esse tipo de pensamento diante de tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Quantas coisas Deus tem feito por nós, tem feito através de nós, quantas promessas Deus tem concedido para nós, e de repente nós pegamos a nossa alma, o nosso coração, duvidando daquilo que Deus pode fazer. E aqui esse povo virou ali de forma obstinada, confrontando o Senhor e dizendo: será que o Senhor poderá nos prover no meio desse deserto? Porém, quando nós olhamos lá no Salmo 23, nós temos uma declaração tão poderosa de Davi nesse salmo, que até hoje é um dos salmos mais conhecidos. Muitas pessoas têm essa palavra aberta aí na estante da sua casa, apesar de que a Bíblia aberta sem que ninguém a leia não vai fazer qualquer diferença, mas está lá aberta. E diz o salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma declaração completa para nós. Essa é uma das declarações mais completas que tem na palavra de Deus. Quando uma fé exercida na completude daquilo que Deus é. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Contrasta diretamente com um coração escasso, murmurador, cheio de dúvidas, que ainda não entendeu a paternidade de Deus, não entendeu ainda o pastoreio de Deus. Algumas pessoas, e eu já vi isso de uma forma muito triste, eu vi pessoas dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e não faltará também os problemas. Não é disso que o texto está dizendo. Quando fala que o Senhor é o meu pastor, ele fala daquele que vai prover, aquele que vai proteger, que vai sustentar, que vai guardar, que vai cuidar em todos os aspectos. Esse é o tema do Salmo 23. Então, nós podemos nesse dia confrontarmos a nós mesmos que tipo de pensamento tem dominado o nosso coração e a nossa mente. Será que nós temos pensado se Deus pode ou não fazer algo por nós? Ou será que nós temos tido essa atitude de declarar abertamente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? No meio das lutas, no meio dos desertos, das dificuldades da nossa vida, é fácil que a gente duvide de algumas circunstâncias. É fácil, às vezes você pode estar olhando e dizendo: eu faço as coisas corretamente, eu tenho fé, eu exerço a minha fé, eu conheço a palavra de Deus, mas estou passando essa situação tão difícil, estou passando esse momento tão atribulado na minha vida, com tantos desafios, talvez na sua saúde, nas suas finanças, conflitos familiares, casamentos que estão aí à beira de uma falência. Porém, quando nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso Pai, o nosso pastor, o nosso coração se volta para a esperança daquilo que Deus pode fazer. Quando nós ainda não entendemos a nossa filiação em Deus, nós começamos a duvidar daquilo que Deus pode fazer. Quantas vezes nós nos pegamos nessa posição? Eu até digo para você, não é necessariamente um pecado que passe esses pensamentos pela sua cabeça. Não, não é pecado, porque ele se torna uma tentação. Nós somos tentados a blasfemar e a duvidar daquilo que Deus pode fazer. Nós não podemos deixar que esse pensamento se torne uma verdade para nós, se torne uma palavra nos nossos lábios, se torne o alimento da nossa alma. Não, esses pensamentos eles podem chegar como um sopro do inimigo no nosso ouvido, como uma dor latente no nosso coração diante das dificuldades, mas imediatamente nós precisamos declarar com fé que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entendendo que esta é a verdade para a nossa vida. As circunstâncias, as dificuldades, os desertos, todo tipo de problema que possa cercar a sua vida nesse dia, tudo isso aí é passageiro, tem data para acabar, vai ter um dia que o fim de tudo isso aí vai acontecer e você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, mas é necessário que hoje você comece a perseverar
com a mentalidade certa, sabendo quem você é. Aquele povo lá no meio do deserto ainda estava sendo trabalhado por Deus para entender a paternidade de Deus, mas muitos endureceram o seu coração e quiseram manter uma mentalidade de escravo. Havia naquele povo uma mentalidade de escravo. Eles ficaram escravizados ali por 430 anos, debaixo do tacão pesado dos faraós do Egito. E ali aquele povo adquiriu uma mentalidade de escravo. Não conseguiam perceber que Deus os estava libertando. Não conseguiam entender que Deus estava tirando mais do que tirá-los do Egito, mas tirar o Egito de dentro deles. Mais do que tirar você da condição de escravo, Deus quer tirar da sua mente o pensamento, a identidade de escravo. Deus quer mudar a sua forma de pensar, porque é a partir da sua maneira de pensar que tudo vai se transformar na sua vida. Deus está te dando uma identidade de filho. E nessa identidade de filho nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor, é o meu pai, e nada me faltará. Não importa a circunstância que você está vivendo. Importa a maneira como que você reage aos problemas que chegam até você. E hoje Deus está trazendo para você uma palavra de encorajamento, de fé, para que você possa declarar com ousadia. Você pode estar no momento mais tenebroso, mais sofrido, mais angustiado da sua vida, mas eu te encorajo hoje a abrir a sua boca e declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Contra todas as circunstâncias, mesmo que tudo pareça estar no máximo grau de gravidade, você pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não sei por que você entrou nessa situação. Eu não sei qual foi o motivo que levou você para esse lugar de dor e sofrimento. Não sei, não tenho a menor ideia. E eu creio que, independente de saber disso, nós sabemos que o nosso Deus pode tirar você desse lugar, porque Ele é o seu pastor e nada te faltará. Não te faltará socorro, não te faltará provisão, não te faltará vida, não te faltará salvação, porque todas essas coisas o Senhor já tem providenciado. Por isso hoje o Senhor te diz: transforme a sua mente, transforme, renovando a sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A mentalidade de escravo é uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza, que não permite que muitas vezes nós venhamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque nós acreditamos que não é permitido para nós sermos felizes, não é permitido para nós prosperarmos, não é permitido para nós viver a satisfação, o prazer e a alegria de andar com o Senhor. Somente o sofrimento e a dor. Isso não é verdade, isso é mentira do inimigo. E tome posse da palavra hoje, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Receba isso em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. E nesse dia, eu apresento a vida de cada pessoa que está recebendo esta palavra hoje, e que o Senhor, Pai, arranque do coração e da mente dessa pessoa toda mentalidade de escravo, toda mentalidade de deserto, que tem, Senhor, colocado essa pessoa no lugar de não se permitir receber aquilo que o Senhor tem para ela. Essa pessoa tem, Pai, muitas vezes entendido que não é permitido para ela ser feliz, não é permitido para ela viver o favor do Senhor, não é permitido para ela viver as bênçãos, a bondade, o favor e a misericórdia do Senhor, mas que hoje que o Senhor possa arrancar todo pensamento errado, todo sofismo, toda prisão na mente e liberar, Pai, sobre a vida dessa pessoa algo novo da parte do Senhor, aplicando de forma particular, individual e personalizada as verdades que hoje nós lemos na Tua Escritura, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu testemunho, para nós vai ser uma bênção poder receber o testemunho seu, e não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder.
Alguém precisa ouvir essa mensagem e você é o canal de Deus para isso.